Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de ética, do nosso projeto sobre ética e relações interpessoais, que nós estamos desenvolvendo nas turmas de ensino médio da Escola Estadual Professor Manuel Herculano. E no primeiro momento eu gostaria de saber o que você, enquanto aluno, entendia sobre o conceito do que era ética, do que era moral, a relação de ética e cidadania. E aí agora nós vamos dar uma olhadinha nos assuntos, no que vocês colocaram, nas opiniões de vocês acerca do tema. Vamos lá. Então, inicialmente, nós tínhamos 6 questionamentos. Os questionamentos eram o seguinte: questionamento 1, o que você entende por ética? 2, o que significa ser ético? 3, somos uma nação ética? No outros tipos de questionamentos, agora voltando para o lado mais comportamental, entre e cidadania, nós tínhamos: qual a relação entre ética e cidadania? Qual a relação entre ética e moral? Aliás, qual a diferença entre ética e moral? E o que é algo imoral? E o que é algo antiético? Eu espero que no fim dessas aulas, sobre esse assunto, você possa, esse é o nosso objetivo, você possa responder a um desses questionamentos de uma forma muito mais complexa, conseguindo aplicar alguns conceitos, conseguindo desenvolver bem uma ideia. Afinal, nós falamos muito a palavra ético, antiético, nós falamos muito a palavra moral, só que há uma confusão muito grande ainda em relação a esses termos. E quando se trata de ética e relações interpessoais, pelo próprio nome, como já sugeri, relações interpessoais, relação entre pessoas, é de forma muito importante que a gente conheça esses diferenciais, não é? E que a gente possa entender essa que é uma das principais disciplinas dentro da filosofia moral. Então vamos lá. Nós obtivemos algumas respostas bem interessantes. Tivemos essa daqui, a aluna estudante da primeira série técnico, que nos respondeu o seguinte: ética refere-se ao nosso comportamento em relação a outras pessoas. Eu achei inicialmente essa resposta muito interessante, porque já mostra a relação que tem entre ética e comportamento. E muito mais entre ética e comportamento, a relação justamente entre nós e as outras pessoas. Querendo entender que entre nós e o outro há uma série de regras, há uma determinada postura, um determinado comportamento que deve ser seguido, ou que espera que seja seguido. Então, esse estudante da primeira série acertou muito bem quando disse que é justamente um comportamento, ética ligada a um comportamento. Comportamento significa atitude, comportamento significa algo que nós agimos, algo que nós fazemos em relação ao outro. Vejamos outras respostas. Um outro aluno disse o seguinte, esse da terceira série técnico, da terceira série técnico, nos disse assim: é essencial ter ética nas nossas vidas, no dia a dia. A ética, ela está por todos os lugares. Como fazemos o curso de técnico de segurança, aprendemos o quanto é importante ser ético no ambiente de trabalho e as principais condutas éticas que devemos ter, que podem nos ajudar a ser um ótimo profissional. Então aqui, mesmo que não tenha sido possível definir o que seria ética, veja que esse estudante já mais uma vez aproximou a ideia da ética em relação ao comportamento do outro. Ao afirmar no início que é importante ter ética no nosso dia a dia, já mesmo que algo ainda distante, algo um pouco desconhecido, mas a gente pode perceber, e eu concordo plenamente, que é algo essencial nas nossas vidas. Precisamos de ética, precisamos viver de forma ética. Está em todos os lugares, inclusive essa estudante fez uma relação, um exemplo muito interessante, que eu vou justamente relacionando a esse comportamento, esse padrão comportamental, justamente na área da profissionalização, dando o exemplo, que é aluno do curso técnico, e aí é necessário haver essa postura profissional, a postura ética. Então veja que quando eu uso o termo postura ética, essa palavra ética aqui funciona como adjetivo caracterizando a minha postura, a forma que eu me posiciono, a forma que eu me comporto em relação a outras pessoas. Vejamos outras respostas agora. Mais aluno da primeira série técnico
nos disse o seguinte, que ética se refere ao nosso comportamento em relação a outras pessoas, já foi, e aqui nós temos mais esse daqui. A ética tem uma grande verossimilhança, ou seja, é muito parecido, com a cidadania. Aqui este aluno, esta aluna, já quis aproximar o conceito de ética e cidadania, conceitos que são muito importantes para nós. Dessa forma, ambas precisam ainda ter uma boa noção das decisões que tomamos, pois cada uma haverá uma reação, seja ela dentro das leis ou dentro dos valores éticos. Então, mais uma vez, veja que aqui este estudante, esta estudante, além de conseguir aproximar o conceito de ética, mais uma vez, para uma questão comportamental, essa pessoa agora trouxe uma relação entre ética e cidadania, que é um conceito um pouco ainda confuso, desconhecido, digamos assim. Nós dizemos que somos cidadãos, porém, nós não entendemos bem o que significa a cidadania, ou afinal de contas, o que é ser cidadão. Essa pessoa diz que nós devemos agir dentro dos princípios éticos, dos valores éticos, ou mesmo dentro da lei. E aí fica o questionamento, mas não seria a lei já um código ético, ou um código moral? É o que nós vamos aprender mais à frente. Por fim, temos essa resposta também brilhante aqui, de um aluno, um estudante de terceira série técnico, que nos disse o seguinte: ao contrário do senso comum, ou seja, o que a maioria das pessoas pensa, entendo que o sentido de ética é muito subjetivo. Subjetivo quer dizer próprio, do sujeito, é individual. E está intimamente ligado com o contexto histórico e social vivido pelos indivíduos. Algo que é ético em uma determinada sociedade ou época pode ser antiético em outra realidade. Exemplifico. Na Grécia Antiga, mais precisamente em Esparta, era costume que os bebês recém-nascidos com algum tipo de deficiência ou doença fossem jogados de um precipício momentos após o nascimento. Hoje, esse ato é considerado uma barbaridade, algo extremamente imoral. Veja o uso da palavra aí, não é? Imoral. Porém, essa questão, analisada do ponto de vista espartano, era perfeitamente normal, já que esse era um povo com uma filosofia militar, onde o sentido da vida girava em torno da guerra. Então, pessoas que crescessem inaptas à batalha não teriam sentido de vida, já que o sofrimento seria a consequência da imperfeição física. Portanto, sentido de ética relaciona-se com a situação histórico-social de cada um, mesmo havendo, porém, um senso comum daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, veja que, a princípio, este estudante começou aproximando, dizendo que ética é algo muito mais subjetivo, algo que é mais próprio. Exemplifica de forma muito bem feita, muito bem elaborada, essa atitude que hoje seria imoral, seria inaceitável, seria uma barbaridade, que na Grécia Antiga tinha, que era jogar os bebês de um precipício se eles nascessem com algum tipo de deficiência. Isso quer dizer que o pensamento mudou. Se o pensamento mudou, o comportamento humano mudou também. Então aquela lei, esse hábito, digamos assim, essa coisa horrorosa, digamos assim, até esses adjetivos que a gente usa, horroroso, uma coisa tenebrosa desse tipo, é assim por conta daquilo que eu trago dentro de mim. Saber que a vida humana é importante, independente se a pessoa, o indivíduo, tem alguma deficiência ou não. Portanto, pensar ética é pensar justamente como a sociedade pensa. E aqui, vamos então ao conceito de cidadania para fechar. Quando nós dizemos o termo cidadania, dizemos que eu sou um cidadão, o cidadão é aquele indivíduo que está sempre dentro de um grupo social, que está sempre no meio social, e que conhece os seus direitos e os seus deveres. Então, quando a gente fala em cidadania, nós estamos falando de uma postura perante a sociedade, uma postura do indivíduo que conhece quais são os seus deveres enquanto indivíduo e também quais são os seus direitos, aquilo que ele deve receber, que é para si como direito. Portanto, a partir de agora, aprenda a usar esse termo da forma adequada e tenha sempre posturas cidadãs, ou seja, posturas que são pautadas no seu conhecimento de quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. Cidadania seria esse equilíbrio. Então, é isso. A proposta dessa aula era só ver as discussões iniciais de cada um de vocês. Aguardem até a próxima, em que a gente vai discutir mais a fundo os conceitos de ética, citados os grandes nomes da história da humanidade na filosofia. Até a próxima. Tchau, tchau.